Tudo bem, gente? Graça e paz a todos. Amém? Deus é bom. Vamos lá para 2 Samuel, capítulo 9. Enquanto você abre aí, está o nosso 5º ciclo de jejum e oração. Vai começar dia 18, tá? Na outra segunda-feira. E vai até o dia 1º, então serão 14 dias de jejum e oração. E aos domingos, tá? Os 2 domingos que estão nesse intervalo, né? Se não me falha a memória, é dia 1º de dezembro e dia 24. Se não me falha a memória. Nós estaremos, como de praxe, tá, gente, aqui no templo. E nessa ocasião a gente vai estar aí tendo um tempo de oração e também fazendo aquilo que eu chamo, tá, de leitura pública das Escrituras. Nós vamos estar lendo aí a carta de Paulo, a segunda carta de Paulo, na verdade, para Timóteo. Tá bom? Então você tem uma semana para se preparar, né? Eu sei que algumas pessoas precisam desse tempo, né? Se preparar psicologicamente. Outros já vão diminuindo um pouquinho a dieta. Mas é o nosso último ciclo que nós vamos fazer, tá, gente, de jejum e oração dentro desse ano. Pessoal, desculpe, eu pedi para abrir em 2 Samuel 9. Pode deixar aberto aí. Gostaria que você fechasse os seus olhos. Tem um texto em Isaías 61, que Jesus mencionou ele uma vez no templo. Ele fala ali que o Espírito do Senhor Deus está sobre ele, porque ele foi ungido, né, para pregar as boas novas aos quebrantados. E o texto vai desenrolando ali, mas tem uma fala que diz que é para esse Espírito que estava sobre Jesus e que está sobre nós. Ele põe em liberdade os cativos. Tá? Pôr em liberdade aqueles que estão algemados. Se você puder fechar os seus olhos por um instante. Pessoal, nós não queremos constranger ninguém, tá? Então você pode ficar no seu lugar, mas se de repente, você sentir uma ânsia de vômito, talvez alguém ali pode ajudar você trazendo o lixinho, tá? Ou se você quiser sair, não tem problema. Tá? Vou pedir que todos fiquem de olhos fechados, todos. Tá bom? Pai, o Senhor veio para desfazer, Jesus, as obras do diabo, Senhor Deus. O Espírito do Senhor, Pai, foi derramado, Jesus, sobre a igreja, lá em Atos 2. Porque o Senhor veio trazer, Deus, liberdade aos cativos. Os prisioneiros, Deus, eles não serão libertos. Neste tempo, eles são libertos, Senhor Deus. Por causa da palavra do Senhor, Jesus. Por causa da unção do Teu Santo Espírito, Senhor Deus. Por isso, Pai, nessa hora aqui, nós reconhecemos, Deus, o nosso nível de responsabilidade para com o pecado. Pecados, Deus, de pornografia, imoralidade, adultério, Senhor Deus. Pecados que destroem o corpo, Jesus. Nós reconhecemos aqui o nosso nível de responsabilidade. Nós não estamos terceirizando isso ao diabo, Senhor Deus. Mas nesse momento, Senhor Deus, nós queremos aqui, Pai, que o Senhor anule as obras de Satanás, Deus. Obras de feitiçaria, Senhor Deus. Esses encantamentos que estão pela cidade de Maringá, Deus, de amarração, Senhor Deus, na vida sentimental. São demônios que prendem, Senhor Deus. No mais profundo da alma, Deus, eu vejo almas amarradas, Deus, sentimentalmente a uma vida de promiscuidade, Deus, de imoralidade. Pessoas que não conseguem se desconectar, Deus, de outros corpos, Senhor Deus, que estão no mundo, Jesus. Estão oferecendo os seus corpos físicos como adoração a demônios, Senhor Deus. Nesta hora, Senhor Deus, caia por terra em nome de Jesus, Senhor Deus. Em toda obra de feitiçaria, amarração, Senhor Deus. Tudo aquilo que Satanás plantou, Deus, na alma, seja por comida, bebida, Senhor Deus, encantamentos, palavras malditas, seja quebrado agora, Deus, em nome de Jesus. Põe em liberdade os cativos, Senhor Deus. Põe em liberdade os algemados. Algemas caiam por terra em nome do Senhor Jesus. O sangue de Cristo nos purifica de todo pecado, Senhor Deus. E traz liberdade ao povo santo, Deus. Não mais amarrados pelos pecados, Senhor Deus, mas livres para adorar aquele que vive e reina para todo sempre. Livres para contemplar a face do grande eu sou. Livres para tocar no Altíssimo, Senhor Deus. Que a Tua unção desfaça agora, Deus, toda a maldição, Senhor. Põe para fora, Deus. Shepa, querabassou. Está desfeito agora, Deus, as obras de Satanás, Senhor.
as amarrações, Senhor Deus, em terreiros, Jesus, que prendem a vida sentimental. Satanás, ouça a voz do Senhor. Ei, 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 shepa que rabassarabababachai. Em nome de Jesus, parta em retirada. Parta em retirada. Sua autoridade termina aqui, porque o Espírito do Senhor Deus está sobre nós. E o Senhor tem nos ungido para pregar as boas novas aos quebrantados de coração. A anunciar àqueles, Senhor Deus, que choram, que é chegado o tempo do favor do Senhor, Pai. Não mais prisioneiros do pecado, mas livres. Livres do cigarro, Deus. Eu vejo aqui tabaco, Senhor Deus. Livres da cachaça, Senhor Deus. Ei! Cai por terra agora, em nome de Jesus, todo vício. Tudo aquilo que amarra as mãos, amarra a alma, Senhor Deus. Seja quebrado agora em nome do Senhor Jesus, Pai. Nós estamos aqui diante do Senhor dizendo que nós vamos, Senhor Deus, nos posicionar como homens, Pai. E nós vamos dizer não, Jesus, às tentações. Nós vamos dizer não aos convites para o pecado, Senhor. E essa força sobre-humana que muitas vezes vem, Pai. Deus está libertando aqui, gente. Deus está libertando vícios aqui, vícios terríveis, anos cativos por esses vícios, que atormentam a alma do homem. Liberta, Senhor Deus, liberta, Senhor Deus, o vício das drogas, Senhor Deus, as maldições hereditárias, Senhor Deus, que tem passado, Jesus. Quebra isso, Senhor Deus. As culturas, Senhor Deus, que foram absorvidas de um antigo modo de viver, Pai. O Senhor agora põe em liberdade mentes suicidas, Senhor Deus. Demônios, Senhor Deus, que sopram pensamentos suicidas. Caiam por terra agora em nome de Jesus. Partam em retirada agora em nome de Jesus. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, pelo precioso sangue de Jesus, toda autoridade, toda legalidade dada está quebrada agora, Senhor. Em o nome do Senhor Jesus. Vida, Senhor Deus. Restaura, Deus, esses pulmões, Pai. As palavras, Deus, os intentos malignos, Deus, as reuniões do inferno que aconteciam, que iam colocar câncer, Senhor Deus, que iam matar de cirrose, Senhor Deus. Nós chamamos a existência agora, Senhor Deus, órgãos novos, Senhor Deus. Tecidos sendo agora, Deus, revigorados pelo poder que há na sua palavra, Senhor Deus. Aquele que formou o corpo inteiro do homem não seria capaz, Senhor Deus, não teria poder de revigorar alguns órgãos, Deus. O Senhor que soprou nas nossas narinas o fôlego de vida não seria capaz, Senhor Deus, de nos libertar, Pai, de todo o laço de Satanás, Jesus. Palavras malditas, Senhor Deus, que elas sejam anuladas agora em nome de Jesus. Em nome de Jesus, Senhor Deus. Põe em liberdade, Espírito Santo, os cativos, Senhor Deus. Aqueles que estão com os pensamentos cativos, Senhor. Põe em liberdade, Jesus. Que eles possam sair para fora, Senhor Deus. Que eles possam não temer, Deus. Porque o Senhor está com eles, Pai. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Não dá para terceirizar tudo para o diabo, tá, gente? Tem coisas que são obras... Pode ser que você perceba que o nível de influência diminua. Mas existe uma parte que é nossa responsabilidade, responsabilidade do homem. Tá bom? De dizer não ao pecado, de lutar contra o pecado. Até o sangue, né? Lutar contra as tentações que vêm. Então é uma responsabilidade nossa. Há uma influência muitas vezes da serpente, há uma influência muitas vezes dos espíritos malignos que nos cegam, nos amarram. Mas é nossa responsabilidade. Vocês entendem isso? Não é ficar esperando a coisa cair do céu, mas é lutar contra isso. Nós estamos assentados à mesa com o Senhor, e filhos que estão assentados à mesa, eles precisam saber quem eles são. Nós precisamos conhecer, gente, a respeito da justiça de Deus.
Nós somos aceitos diante do Pai, porque Jesus, o justo, Ele é a justiça de Deus. Nós podemos adentrar nesse santo lugar porque este sangue, Ele nos cobre de toda a ira de Deus e nos faz adentrar nesse santo lugar. Então, sabe, mediante tentações, mediante essas fortes opressões muitas vezes que vêm, você tem autoridade para isso. Você é filho de repreender. Eu sei que está para algum, é coisa de doido, é isso aí. Bem-vindo à loucura. Mas repreenda, lute contra isso, diga não. Te garanto que vai ser muito melhor estar no bom combate do que a gente estar toda hora refém. E me perdoe o termo, tá, dessa desgraça chamada pecado, porque é uma desgraça mesmo, não tem nada de graça nisso. Talvez a gente escandalize que a palavra de desgraça é fora da graça, sem graça nenhuma de Deus. Isso é pecado. Mas aonde Ele abundou, diz a palavra do Senhor, superabundou a graça de Deus. Gente, a gente é chamado para andar vencendo o pecado, vencendo as obras de Satanás. Não permita que ele domine sua mente. Não permita que ele domine suas mãos com atos. Não permita que ele domine o seu corpo. Ouça a voz, sede santos, porque o Senhor é santo. Vamos lutar, gente. Ser santos, porque o Senhor é santo. Levítico diz isso, né? Pedro cita lá na primeira carta dele esse texto de Levítico. 2 Samuel 9. Na mesa com o Senhor. Nós estamos na mesa com o Senhor. Nós vamos falar sobre isso à noite. O capítulo 9 é curto, tá? Ele diz assim, nós vamos ler todo ele. Certo dia Davi perguntou, resta alguém da família de Saul, a quem eu possa mostrar bondade por causa de Jonatas? Havia um servo da família de Saul, cujo nome era Ziba, e o trouxeram a Davi. Você é Ziba? Perguntou o rei. Nessa ocasião que Davi já era rei sobre todo Israel, tá? Sim, seu servo, meu senhor, respondeu Ziba. Então o rei lhe perguntou, resta alguém da família de Saul? Se resta, eu gostaria de mostrar a bondade de Deus para com ele. Um dos filhos de Jonatas ainda está vivo, respondeu Ziba. Ele é aleijado dos 2 pés. Só dando aqui um parentezinho, tá? Pode ficar com o dedinho, a gente vai continuar lendo. Vai aparecer a figura de um menino agora chamado Mefibosete. Esse menino que é aleijado. Se você estudar depois 1 e 2 Samuel, você vai ver que lá no último capítulo de 1 Samuel, no capítulo 31, tanto Saul, que reinou sobre Israel, como seu filho Jonatas, a qual Davi tinha uma forte aliança, eram muito amigos, eles são mortos em combate. Essa notícia chega ao palácio. E nós vamos ver em 2 Samuel 4:4, no comecinho desse livro, que a ama de Mefibosete, a cuidadora dele, ele tinha 5 anos de idade nessa época, ela apressadamente pega ele, né? E na correria de fugir dos inimigos, ela acaba deixando o menino cair, ele fica aleijado. Ok? E é isso que o texto está se referindo. Eu não vou voltar lá para tentar ganhar um pouquinho de tempo. O texto continua dizendo no verso 4, onde ele está? Perguntou o rei. Ziba respondeu, em Lodebar, na casa de Maquir, filho de Amiel. Então Davi mandou buscá-lo na casa de Maquir. Seu nome era Mefibosete, filho de Jonatas. A minha versão aqui fala filho de Saul. A Bíblia faz muito esse joguinho de palavras, tá? Se você achar mais fácil entender, tá? Filho de Jonatas, neto de Saul. Era filho do filho, ok? Quando compareceu diante de Davi, curvou-se com o rosto no chão. E Davi disse, saudações, Mefibosete. E Mefibosete respondeu, aqui está seu servo, meu senhor. Não tenha medo, disse Davi. Eu quero mostrar bondade a você por causa de Jonatas, seu pai. Vou lhe dar todas as terras que pertenciam a seu avô, Saul, e você sempre estará aqui comigo, à mesa do rei. Mefibosete se prostrou e disse, quem é seu servo? Para que o Senhor mostre bondade a alguém como eu, que não vale mais que um cão morto. Então o rei mandou chamar Ziba, servo de Saul, e disse, dei ao neto de seu senhor tudo que pertencia a Saul e para sua família. Você, seus filhos e servos cultivarão a terra para ele, a fim de produzir alimento para a casa de seu senhor. Mefibosete, neto de seu senhor, comerá sempre a minha mesa.
Ziba tinha 15 filhos e 20 servos. Sou seu servo, respondeu Ziba. Farei tudo o que o meu senhor, o rei, mandou. E daquele momento em diante, Mefibosete passou a comer à mesa de Davi, como se fosse um dos seus filhos. Mefibosete tinha um filho ainda jovem, chamado Mica. Daquele momento em diante, todos os membros da casa de Ziba se tornaram servos de Mefibosete. E Mefibosete, que era aleijado dos 2 pés, morava em Jerusalém e comia sempre à mesa, junto com o rei. Aqui no caso, o rei Davi. Ok? Pessoal, eu quero usar esse texto como um pano de fundo, para que a gente entenda algumas verdades que foram conquistadas na cruz do Calvário. Vocês entenderam aí, né? Acho que ficou claro o que está acontecendo na história. Mefibosete, ele é chamado para comer à mesa do rei. Davi quer demonstrar bondade, apesar de Saul ter sido um ferrenho perseguidor de Davi, ainda quando Saul era rei. Davi quer honrar alguém da casa de Saul, e a Bíblia diz que faz isso por amor a Jonatas, tá? Que era muito amigo de Saul. Aliás, Jonatas ajudou muito Saul, né, nas perseguições que o pai dele fez contra Davi. Mas, quando nós olhamos para a cruz, se você olhar os 3 evangelhos chamados sinóticos, tá? Mateus, Marcos, né, Lucas, se você olhar primeiro aos Coríntios 11, a gente fez isso domingo passado. Se eu não me engano, até o pastor leu ou mencionou esse texto. É característico aparecer na última ceia, quando Jesus está ceando com os discípulos à mesa, e quando ele fala do cálice, ele fala assim: esse cálice é o cálice da nova aliança. Alguns falam de uma nova e eterna aliança. E aí Jesus prossegue dizendo que é confirmado com o meu sangue. Ou seja, quando Jesus sobe à cruz do Calvário, momentos depois, né, dessa ceia, e ele verte o seu sangue lá, ele está validando uma aliança que era muito superior à primeira, da qual nós estamos lendo. Ele está falando de uma aliança que é confirmada com o sangue de um justo, um sangue de alguém que nunca pecou. Eu não sei qual nível de experiência você tem nessas áreas, tá? Mas quando você pensa em reino espiritual, pactos de sangue são muito poderosos, muito poderosos. Há muitos tipos de pactos, mas pactos de sangue, tá? Eu já vi alguns. Quando a gente pensa em sacrifício de crianças, pactos de sangue. Quando você pensa que muitas vezes pessoas estão vindo com o ocultismo, eles precisam, deixa eu tentar usar um termo aqui, não muito, eles precisam possuir uma virgem, um pacto de sangue, ele é feito. Tá? Coisas que demônios muitas vezes pedem. Esse nível de pacto, eles são muito difíceis, eles são muito poderosos. Há uma legalidade muito ampla no mundo espiritual. Mas quando nós falamos do sacrifício de Jesus, o maior pacto já feito na história da humanidade, um pacto tão violento e poderoso, que ele entrou nessa dimensão, a dimensão material das coisas, e ele mudou o curso da história. É antes e depois de Cristo. Ele submeteu todas as potestades, os principados, os tronos, as soberanias, os poderes, ou seja, toda a estrutura do império das trevas, próprio Lúcifer. Paulo vai dizer aos Colossenses, dizendo que expôs todos eles ao maior desprezo. Jesus, no alto daquela cruz, ele triunfou sobre todo esse escalonamento do império das trevas. Então, quando eu e você, de maneira prática, nós reconhecemos o senhorio de Jesus, nós dizemos: Senhor, eu reconheço que sou pecador, eu preciso do seu perdão. Eu reconheço que o Senhor é necessário na minha vida. Eu reconheço que sem o seu sangue, eu sou alvo da ira de Deus, eu estou fadado ao inferno. O maior de todos os pactos da história, o pacto mais poderoso de todos, nós entramos em aliança com Ele. Nós agora somos filhos. E uma coisa que eu percebo na vida de muitos cristãos, aliás, em poucos cristãos, eu tenho conseguido achar que eles conseguiram entender essa verdade. A maior parte de nós cristãos, a gente aceita a obra da cruz. A gente reconhece o poder que ela tem para perdoar pecados. Mas a gente parece aqueles cachorrinhos que ficam ao redor da mesa buscando migalha para comer do que cai dela. E é isso que eu quero tentar hoje despertar um pouquinho em nós. Quando Jesus triunfa naquela cruz, gente, Ele nos faz coparticipantes da glória eterna.
Davi vai dizer, eu vou usar esse texto aqui para ir parafraseando o que Cristo fez conosco, tá? O verso 1, repara que por 2 vezes vai acontecer, tá? No verso 1 ele diz assim, ó, tem alguém da família de Israel a quem eu possa mostrar bondade? Algumas versões falam assim, a quem eu possa mostrar uma lealdade, um amor leal. Tem alguém que eu possa demonstrar essa bondade? O verso ainda 7, se você andar um pouquinho no texto, diz a mesma coisa. O Davi fala assim, eu quero mostrar bondade. Agora ele está dizendo ao próprio Mefibosete, eu quero mostrar bondade a você, Mefibosete. Não tenha medo. Eu não quero matar o pessoal da linhagem de Saul, não tenha medo, não fique tranquilo. Eu quero demonstrar bondade para com você. E quando a gente pensa no Rei da Glória, gente, Salmo 24 vai falar que Jesus é esse Rei. A gente canta, tem muitas canções que cantam essa letra, ele é o Rei da Glória. É muito superior ao Rei Davi. Aliás, que um dia vai descer lá em Jerusalém. E aonde Davi reinou, né, a raiz de Davi, ou seja, o descendente de Davi, Jesus Cristo, quando ele retornar, ele vai se adentrar por aquela porta dourada do templo, e ele vai se assentar naquele trono, e de lá, diz a Bíblia, que ele vai reger todas as nações da terra, com seu cetro de justiça. A gente está chegando perto do Natal, né? Isaías profetizou coisas maravilhosas, um menino se nasceu, um filho se nos deu, o seu nome será maravilhoso, Conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade. E aí Isaías está tendo uma visão profética da primeira vinda. Aí de repente ele salta milhares de anos e ele vê sobre a segunda, porque o governo estará sobre os seus ombros. Cara, isso é maravilhoso. Maravilhoso isso. Ele tem 2 momentos proféticos que ele consegue colocar no mesmo Isaías 9,6 lá, que é algo sobre o primeiro e segundo advento do Senhor. O Rei da Glória, gente, ele quer demonstrar bondade para conosco. E a gente precisa entender e agarrar essas coisas. Eu não estou falando aqui, quem me conhece sabe que eu insisto nessas coisas. Eu não estou falando aqui sobre teologia coach. Eu não estou falando aqui sobre teologia da prosperidade. Eu não estou falando aqui sobre teologia do triunfalismo. Eu quero que você entenda a sua posição de filho na mesa, que tem deveres, santidade, andar diante do saber que no mundo vão passar por aflições. Vocês sabem, a maior parte de vocês que me conhecem, vocês sabem que a minha mensagem é marcada assim, é só porrada, João, é porrada. Vocês sabem no que a gente acredita, vocês sabem no que nós temos buscado. Hoje eu gostaria de partir para um outro lado, que muitas vezes a gente vai, por bater tanto em santidade, por andar em honestidade, andar diante do Senhor, obediência ao Senhor, e tanto confronto. Eu não posso me esquecer desse lado de que Deus, Ele quer demonstrar, o Rei da Glória quer demonstrar bondade, gente, com a gente. Salmo 23, famoso Salmo 23, Davi está dizendo assim, bondade e misericórdia certamente me seguirão por todos os dias da minha vida. Preste atenção numa coisa. Deus é benigno. Nós temos visto inúmeras palavras que Deus tem nos mandado. O que é benignidade? É o meu intento de fazer o bem. São os meus, Deus diz, meus pensamentos a vós são pensamentos de bem, não de mal. Eu quero dar o fim que vocês estão buscando. Quero dar um fim bom para vocês. Deus é um Deus benigno. Ele pensa coisas boas, coisas de bem ao nosso respeito. Ok? Mas Deus também é um Deus bondoso. Isso são coisas totalmente diferentes. A bondade é a ação. Eu posso chegar aqui para o Ivair, por exemplo, e de repente eu vejo ele numa situação, e eu começo a ter pensamento, puxa, eu podia ajudá-lo, eu podia talvez fazer tal coisa por ele. Tal. Eu estou sendo benigno, estou tendo pensamentos bons a respeito dele. Mas na hora que talvez eu vou colocar a mão no bolso, que de fato eu vou ter que desprender alguma coisa, que eu vou agir em favor dele, eu falo assim, vai me custar. Benigno, mas não bondoso. E Deus é as duas coisas. Deus tem pensamentos bons, Deus faz promessas, tem planos, Deus libera a palavra sobre a nossa vida. E Ele não para aí, Ele age. Então quando Davi no Salmo 23 está dizendo assim, bondade e misericórdia certamente me seguirão por todos os dias da minha vida, ele está dizendo assim, um Deus que age. Se você voltar aos versículos anteriores, o famoso texto, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não temerei mal algum, porque eu sei que Tu estás comigo. Eu sei que o Senhor vai agir. Bondade e misericórdia certamente me seguirão por todos os dias da minha vida. Esse é o contexto que Davi está dizendo sobre a ação de um Deus que quer demonstrar, Ele quer fazer. Eu tenho percebido, gente, durante essa semana de oração, durante esse tempo aqui, que Deus tem liberado muitas palavras no nosso meio.
é hora de começar a agir. É hora de Deus começar a manifestar o seu braço forte, não só por palavras, por pensamentos manifestos, mas por ações, por sinais, por coisas que Deus agora quer começar a mover, mexer com a gente. O Rei da Glória quer demonstrar bondade. Davi quis demonstrar a bondade dele para com Mefibosete. E é isso que Deus está nos levando a pensar. Salmo 34:8, o texto vai dizer: ó, provai, ou seja, experimenta e veja que o Senhor é bom, um Deus de ação, que age. Não é um Deus que me prometeu que me daria um emprego, uma porta aberta. É um Deus que me prometeu e que agora eu estou vendo portas se abrindo. Não é um Deus que me prometeu que me libertaria do cativeiro do pecado e que traria uma unção nova, mas é um Deus que está fazendo isso nesse momento. Entende? Não é um Deus que me prometeu que me tiraria desse laço que eu estou vendo, esse momento tão terrível, mas é um Deus que está agindo ao nosso favor. Agindo em nosso favor. Deus quer demonstrar bondade. A gente não pode pegar uma parte do Evangelho, gente, e dispensar a outra em prol de uma coisa que a gente crê. Eu não estou dizendo aqui que a sua vida agora é só vitória, não é isso que eu estou pregando. Vai ter aflição, vai ter guerra, vai ter perseverança, vai ter embates com o reino das trevas, com você mesmo, vai ter dias de choro, de lágrima, vai ter. Nós precisamos entender que nós temos um Pai, e esse Pai, muito maior que o rei Davi, ele quer demonstrar, ele quer agir com bondade na nossa vida, quer nos colocar na mesa. Hebreus 11:6 diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Por quê? Porque aquele que se aproxima de Deus precisa entender ou crer que Ele existe, que Ele se torna recompensador ou galardoador daqueles que o buscam. Nós temos um Deus que presenteia a gente, e nós precisamos entender isso. Não dá para só... são dois problemas. O Evangelho é só prosperidade, mas também tem aquela coisa do derrotismo, da pobreza. Ai, caiu alguma migalhinha aí, pode deixar que eu varro o chão, eu pego. A gente precisa parar com isso. Você e eu fomos chamados para a maior aliança de todos os tempos. Eu não vou entrar aqui em aspectos escatológicos, mas Apocalipse vai dizer que esse é o grande amor, é um amor tão imenso que Deus demonstrou, que Ele vai mostrar nas eras futuras. Penso que no milênio, talvez na eternidade. O grande amor dessa aliança manifestada em Jesus Cristo. Nós seremos exemplo dessa maior aliança de toda a história. A aliança de Moisés, que muita gente às vezes, Moisés subiu no monte, recebeu aquela aliança poderosa, os 10 mandamentos, escritas pelo próprio dedo de Deus. Moisés recebe uma aliança escrita em tábuas pelo próprio dedo de Deus. Nós temos uma aliança que está baseada no sangue do Filho, muito superior, gente. Aquelas coisas eram só sombras do que Deus havia manifestado no meio de nós, no meio da igreja. Então eu preciso me posicionar nessa questão de filho e saber, Deus, o Senhor quer demonstrar bondade comigo. É aquele espírito de autocomiseração, o cara está precisando de alguma coisa lícita, algum bem. E aí a gente fica com essa conversa, mas eu sou igual um cão morto. Quem sou eu? Eu não mereço. Eu não. É um monte de coisa que a gente inventa. Não é muito mais fácil a gente ficar murmurando e praguejando e não se achando. Senhor, eu estou precisando de uma máquina de lavar nova, Senhor. Eu estou precisando de um carro novo, Senhor. Senhor, eu estou precisando de precisando de um aumento, Senhor. Eu estou precisando de uma restauração no casamento. Senhor, toca nos meus... Não é mais fácil, gente? Nós temos um Pai que não só tem pensamento a nosso respeito, Ele quer agir ao nosso favor. Aprendi há muito tempo atrás. O Senhor falou assim, a igreja de hoje, ela não anda. A gente muitas vezes fala assim, porque antigamente tinha tanto milagre, era tanta coisa, era um negócio assim. A igreja do tempo presente, ela desaprendeu a pedir, a entrar na posição de filho. E não é só pedir para o seu... A Bíblia fala, pede e não recebe porque pede mal, pede um negócio para o próprio umbigo. Gente, é questão de ser filho, é a gente andar em santidade, ser perseverante no dia mal, orar, engrandecer o nome do Senhor, diante de tantos louvores que a gente ouve aqui, se entregar, se derramar, e ser filho, também chegar, Senhor, eu estou precisando de um negócio, eu estou precisando disso. Senhor, restaura, toca as minhas emoções, Senhor, eu estou tão tristinho, eu estou tão... Move, Senhor, lá em casa, move nos filhos, move no cônjuge, move, Deus, move na minha vida. Mas não, a gente se coloca numa posição assim, eu não sou... Gente, Deus quer demonstrar bondade. Romanos 8:32. Eu acho melhor a gente ler esse texto, porque esse texto é muito... Abre aí, Romanos 8:32.
É bom ler as Escrituras, gente, porque às vezes elas saltam nos nossos olhos. Essa talvez não é a minha palavra que vai te convencer, mas o que está escrito aí, nas Sagradas Escrituras, isso aí tem poder de mudar a nossa história por completo. Aquele que não poupou o próprio Filho, gente. Não é isso? Ele não nos dará juntamente com Cristo Jesus todas as demais coisas. Então quem que vai nos separar desse grande amor de Deus? Seriam os principados, o diabo? Seriam as tribulações, a fome, o medo, a angústia? Nada em toda a criação, gente, pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo. Isso que eu estou dizendo para você está em Cristo. Então o texto está dizendo, Ele não poupou nem o Filho. Por mim e por você, para nos resgatar, para essa poderosa aliança. E a gente está querendo cair nas migalhas aqui. Oh, Senhor, a vida é assim mesmo. Não tem problema nenhum a gente passar por aflições, por momentos de... Eu aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Eu sei viver na escassez, viver na bonança. Eu sei estar doente, eu sei estar cheio de saúde, porque eu tudo posso. Ou seja, eu posso passar todas essas coisas naquele que me fortalece. Esse é o Senhor que nos dará a gente todo. Deus quer demonstrar bondade para com a gente. Quantas pessoas eu vejo, não queria o batismo com o Espírito Santo, batismo. Então recebe. Meu Deus, Ele deu o Filho, Ele nos dará o Espírito. Não queria os dons espirituais, então recebe pela fé, meu querido. Pela fé, gente. Não há dificuldade nisso. Se fosse uma coisa que eu tivesse que desembolsar dinheiro, talvez eu não tivesse o dinheiro. Se fosse uma coisa que eu tivesse que desembolsar entendimento intelectual, talvez eu fosse burro demais para conseguir, mas não é sobre isso. Presentes de Deus. Se um filho teu te pedir pão, você dá cobra. Se pedir, você não dá boas coisas aos filhos, o que dirá o nosso Pai? Não nos dará o Espírito Santo, gente. Se nós pedirmos a Ele. Agora, o que eu não gosto, muita gente que pede o batismo, ele quer o batismo com a evidência do falar em outras línguas. Aí começa. Aí depois de 3 meses, e aí? Já está falando quantas línguas? Já está quantas horas orando? Eu não gosto dessas coisas, gente. O cara lutou tanto para conseguir chegar no tal do... Aí não... Gente, isso é um mar de graça, gente. A oração em outras línguas, o batismo com isso, essa comunhão, essa ligação direta de oração para com Deus. É muito bom, gente. É maravilhoso. É ver o reino espiritual descortinado diante de você. É entender os segredos do coração de Deus. A Bíblia diz que quem ora em outras línguas fala mistérios com Deus. É receber os segredos do coração de Deus, as revelações de Deus ao meu respeito. E viver uma vida de intimidade. E Deus quer agir. Deus quer agir, gente. Deus quer demonstrar bondade para com cada um dos seus filhos. Eu falei agora há pouco, né, o verso 8, aí, Mefibosete, ele coloca essa questão, né, mas quem sou eu, Senhor? Quem é o teu servo para o Senhor olhar para mim como um cão morto? Está no verso 8. E talvez esse é o nosso problema, gente. A gente está assim, eu sou um coitado, eu sou um... Gente, sem Cristo a gente é nada, nem coitado a gente é nada. Mas Ele nos faz participantes dessa glória. Sabe qual é o problema, às vezes, eu acho? A gente duvida um pouco da ação de Deus, da bondade de Deus, pelo seguinte. Paulo vai dizer a Timóteo que, se formos infiéis, Ele permanece fiel. Então, a nossa vida, a gente caminha mais ou menos assim. Nós somos um corpo que se relaciona. Então, de repente, um dia eu te fiz uma promessa e, de repente, eu não consegui cumprir. Ou alguém fez isso com você, ok? Então, você entendeu que as pessoas quebram alianças. Pactos são quebrados. Promessas são ditas. Benignidades acontecem, mas não acontecem bondade, muitas vezes. E a gente vai sendo machucado durante toda a vida nesse plano, porque pessoas são imperfeitas. E aí, nessa relação interpessoal, a gente quer pegar isso e dizer assim, com Deus, é a mesma coisa. Porque a gente projeta esse plano aqui para o plano espiritual, enquanto deveria ser ao contrário, tá bom? A gente deveria projetar as coisas espirituais para esse plano. E aí a gente começa a olhar para Deus e dizer assim, não, Deus não pode usar de bondade. Deus não pode usar de bondade comigo.
porque eu fiz isso, fiz aquilo, olha como é que eu não sou merecedor, eu sou pequeno demais. E talvez você tenha razão em muitas coisas. Quando o Mefibosete fala que ele era como um cão morto, essa expressão hebraica, tá, é um pouco diferente dessa expressão pós-moderna, ocidental. Se alguém te chamar assim, você é como um cão morto, talvez seja até uma ofensa. Mas ele está dizendo assim, eu sou desprezível. Isso acontece também com aquela mulher que procura Jesus, né, e aparece essa expressão também. Aquela mulher Ciro-fenícia, ela era desprezível aos olhos dos judeus. E a gente talvez seja desprezível aos olhos do Senhor, desprezível. Talvez Mefibosete fique olhando para a sua... Eu acho que isso fala muito, a gente fica olhando para os nossos defeitos. Né? Talvez ele praguejava contra a ama dele, que o texto lá em 2 Samuel 4:4, ela deixou ele cair, tá? Parece-me, pelo menos na NVT, ter essa impressão que, puxa, nem foi culpa minha, não fui eu que tropecei e caí, alguém me derrubou. E a gente fica nessas coisas, se apegando a isso. Ah, não, porque eu tenho esse probleminha aqui. Ah, não, porque eu nem sou capacitado para isso. A gente fica pegando nos defeitos. Então, Deus, quem sou eu? Deus, eu sou um cão, eu sou desprezível para o Senhor agir com bondade comigo. Gente, esquece essa perspectiva humana de que é por merecimento. Nem a nossa salvação ela é por merecimento. Não é por merecimento, não é pelas obras que eu vou fazer. Não é. É graça de Deus. É favor imerecido. É o Rei da Glória olhando para uma humanidade talvez desprezível, que caiu, que desobedeceu, que está suscetível à primeira morte, que espera a regeneração de todas as coisas. Mas dizendo assim, eu quero usar de bondade. Eu quero demonstrar favores. Gente, isso é lindo demais. Efésios capítulo 2. O texto sagrado diz assim, a partir do verso 4. Preste atenção nisso, gente. Entenda isso. O que é um entendimento? Entra inteligência. Isso desce. Isso transforma. Deus está dizendo assim, mas Deus é tão rico em misericórdia e nos amou tanto que, embora estivéssemos mortos por causa dos nossos pecados, ou pecados, né, plural, aí eram muitos, Ele nos deu vida juntamente com Cristo. É pela graça que vocês são salvos, pois Ele nos ressuscitou com Cristo e nos fez assentar com Ele nos domínios celestiais. Algumas versões vão falar nas regiões celestiais, porque agora estamos em... Agora há pouco comentei sobre um texto de Apocalipse, Paulo dá um feedback, uma degustação, na verdade, aqui. Portanto, nas eras futuras, que é o que eu falei agora há pouco, Deus poderá apontar-nos como exemplo da riqueza insuperável de sua graça, revelada onde? Na bondade, naquela ação. Não ficou em palavras, Ele fez. Ok? Que Ele demonstrou por nós, em Cristo Jesus. Então, eu preciso entender o seguinte. E como eu disse na última vez, no último domingo, que eu falei, é um desafio a nossa fé. Não, eu estou na terra, estou na superfície da terra, na verdade, você está, tá bom? Se eu disser para você que o dia que você dobrou seu coração a Jesus Cristo e entregou sua vida a Ele, você está sentado nas regiões celestiais, muito acima dos principados e potestades, junto com Cristo Jesus. É um desafio à nossa fé. Eu concordo, tá bom? Mas se nós é crente, nós acreditamos no que está escrito no texto. E o que está escrito no texto é isso. Nós estamos assentados junto com Cristo Jesus nas regiões celestiais. Efésios 1:3, um pouquinho antes aí, Paulo disse que nós somos abençoados com toda a sorte de bênção nessas mesmas regiões celestiais. Então, João, estou precisando um pouco mais de paz. Eu e você precisamos, pela fé, entender, entrar em oração e dizer, Senhor, eu agora estou aí assentado com o Senhor nas regiões celestiais, muito acima desses opressores que estão tirando a minha paz. E eu peço ao Senhor essa paz que esse mundo que eu estou andando, Ele não pode me dar.
Eu quero dar paz que excede todo o entendimento humano. Eu quero provar, Deus, dessa unção que liberta cativos, que põe em liberdade os algemados, Senhor Deus, na minha vida agora. Deus, eu quero poder entrar nessa sala do banquete e não ficar procurando as migalhas. Ai, caiu alguma coisinha aqui, eu vou pegar isso aqui para mim. Deus, eu quero me assentar na mesa com o Senhor. E o desdobramento do texto vai chegar nisso daí. Eu quero chamar a atenção pelo menos 4 vezes. Gente, a Bíblia não é enfática porque ela é um texto chato. Se ela é enfática em algumas coisas, é porque Deus quer que a gente absorva algumas verdades. João, o que você está dizendo? Volta lá em 2 Samuel 9. Olha só o verso 7. Eu vou dar uma ênfase aqui, tá? O 7 diz assim, ó. Não tenha medo, disse Davi, eu quero mostrar bondade a você por causa de Jonatã, seu pai. Eu vou lhe dar todas as terras que pertenciam ao seu avô Saul. Preste atenção, essa é a ênfase. E você comerá sempre comigo à mesa uma vez. Olha comigo, por favor, o verso de número 10. A narrativa continua, você e seus filhos e servos cultivarão a terra para ele, a fim de produzir alimento para a casa do seu senhor Mefibosete. Olha o finalzinho do versículo. Comerá sempre a minha segunda vez. Olha comigo o verso 11. Na parte B do versículo. E daquele momento em diante, Mefibosete passou a comer à mesa de terceira vez. Olha comigo, por favor, o verso número 13, onde o capítulo encerra, né? E Mefibosete, que era aleijado dos 2 pés, morava em Jerusalém. O que ele fazia? Sempre à mesa. Não é porque a Bíblia é chata, tá, gente? Dava para economizar papel e tinta aqui. Se era só para dar uma informação de que ele comia à mesa com o rei. É para que fique claro. Aquele que se considerava desprezível, agora ele estava comendo à mesa com o... E na mesa com o rei, preste atenção nisso, há coisas maravilhosas. Há coisas maravilhosas na mesa. E você pode comer. Você chega, você pode beber, você pode comer, legal. Mas o rei está na mesa. E quando o rei está na mesa, coisas extraordinárias acontecem. Uma das coisas extraordinárias que acontecem aí, e que eu vejo Davi fazendo com Mefibosete, e Deus pode fazer conosco, é restituição. Ele fala a Mefibosete, olha, as terras de seu avô Saul, eu vou restituí-la de volta a você. Vocês vão produzir nessa terra, os servos, na verdade, tá? Porque Mefibosete, entenda isso, tá? Você não vai necessariamente trabalhar na terra, até porque você não está em condição. Você, Mefibosete, você vai se assentar à mesa comigo. Tua família vai ter sustento, teus servos vão ter sustento. Eu estou te dando servos, eu estou te dando terra, você vai ter mantimentos, mas você vai estar à mesa comigo. Muitas vezes a gente está procurando restituição de coisas, mas buscando pelos meios que não foi para o qual Deus nos chamou. Deus chama filhos para estar à mesa com Ele. E o rei deu uma ordem. O rei falou. E rei falou, está falado. O servo Ziba falou assim, que seja assim, meu senhor. A partir de agora as terras são de Mefibosete, eu vou trabalhar para ele. Nós vamos trabalhar a terra, vai ter produção. Muita gente vai comer dessa terra. Gente, Deus quer mostrar a bondade, Deus quer trazer restituição quando nós estamos na mesa com Ele. Mesa, restituição de casamento, restituição de filhos que estão fora do caminho do Senhor. Restituição, gente, de coisas que nos foram roubadas. Nesse caso aqui são terras, são coisas materiais que nos foram levadas. Se existe um ministério que vem para roubar, matar e destruir, existe uma presença na mesa que vem para restituir. Joel capítulo 2 diz, eu vou restituir aquilo que os gafanhotos levaram. O migrador fala de 4 tipos de gafanhoto que levaram toda a plantação de vocês. E vocês saberão que não há nenhum outro além de mim. O rei que está na mesa. E aquele povo em Joel 2 pode provar de coisas maravilhosas. Apesar de ter sido saqueado por causa da desobediência, o Senhor está dizendo que iria restituir com toda a sorte de bênçãos. Haveria uma porção dobrada para aquele povo. Aliás, o texto continua dizendo, diz que nunca mais vocês serão envergonhados. Gente, a mesa, a sala do banquete, é um lugar extraordinário, gente. Deus quer demonstrar bondade, Deus quer trazer restituição. E como eu disse por 4 vezes, Deus quer que a gente se assente nessa mesa.
se assente à mesa, não é ficar aquém da mesa. É se assentar à mesa. Você foi convidado a essa mesa. Por causa daquele pacto. Por causa do sangue daquela aliança. Hebreus, capítulo 10. O escritor de Hebreus diz assim a partir do verso 19. Portanto, irmãos, por causa, e só por causa disso, tá? Se não fosse isso, o que a gente está falando aqui é besteira. Por causa do sangue de Jesus, nós podemos entrar com toda a confiança no lugar santíssimo, ou no santíssimo lugar, tá? Por sua morte, Jesus abriu um novo e vivo caminho, através da cortina que leva a esse santíssimo lugar. E uma vez que temos um sumo sacerdote, ou seja, o próprio Senhor Jesus que governa sobre a casa de Deus, entremos com um coração sincero e plena confiança. Acho que essa também é uma questão. Será que Deus é bondoso mesmo? Será que Ele pode... Por mim, mas eu? Um pobre coitado? Entremos com plena confiança, pois a nossa consciência culpada ela foi purificada e o nosso corpo lavado com água pura. Romanos 8, deixa eu fazer a menção desse texto. Romanos 8 é muito rico, né? Fala sobre essa vida guiada pelo Espírito. Gente, olha que coisa maravilhosa. Romanos 8,14 diz assim: porque todos que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos. Filhos. Não mais criaturas. Criatura é outra conversa. Qualquer hora a gente pode conversar sobre novo nascimento. Filhos. Filhos estão ao redor da mesa. Meus filhos, eu não deixo eles cair. Eles não comem do que cai, do que sobra meu e da Renata. Eles comem à mesa comigo. Porque eles são meus filhos. Desobedecem, precisam ser corrigidos, têm seus momentos, precisamos ter paciência, mas são meus filhos. Eles se assentam na mesa comigo. O texto continua dizendo o seguinte: eu considero, aliás, o 15, né? Pois vocês não receberam um espírito que os torne de novo escravos medrosos, mas sim o Espírito de Deus que os adotou como seus próprios filhos. Agora nós os chamamos de Abba, Pai, pois o seu Espírito confirma em nosso espírito que nós somos filhos de Deus. Ora, se somos filhos de Deus, então nós somos herdeiros. Lembra aquelas 3 últimas mensagens que a gente falou? A cidade, cujos fundamentos, os alicerces dela são eternos. Eu tenho herança. Eu sei, não, você é filho, gente. Não mereço. Tem uma nova Jerusalém que desce do céu, uma morada lá. Herdeiro. Somos herdeiros. E o texto continua dizendo, tudo isso por causa do sangue de Jesus. Não há merecimento algum em mim ou qualquer um de nós, ok? Se somos seus filhos, então somos herdeiros e, portanto, co-herdeiros, juntamente com Cristo Jesus. Gente, preste atenção nisso, porque a gente gosta de anular uma verdade em prol da outra. Se eu participo dos seus sofrimentos, meus amigos, eu vou participar dessa glória futura que há de ser revelada também. Se eu estou perseverando, se a gente está caminhando, não está difícil, tá? Sim, é isso, é aflição, é duro, é embate, é guerra, é combate toda hora, é desânimo muitas vezes. Como diz Paulo, né, são situações terríveis por fora, temores por dentro, é verdade. Sofrimentos do tempo presente vão nos levar a uma glória no tempo futuro, gente. E nós seremos participantes disso. Apocalipse 19, e nós vamos orar, tá bom? Hoje a gente vai dar um rolezinho na sala do banquete. Já tem uma mesa preparada aqui. Delícia. Glória. Meu Deus do céu. Tem umas coisas legais. Vamos lá, a gente já libera, tá bom? Se você não está acostumado com mesa, não, aqui minha vida foi muito assim, né? Eu fui muito eu sofri muito com rejeição, sabe? Na verdade, eu sempre fui garçom, eu nunca fui num casamento e sentei como convidado do casamento. Gente, eu tenho uma notícia assim ótima para vocês, tá? Por um lado, talvez se estranhe um pouquinho, mas ela é ótima. Se você não está acostumado a sentar em mesas de banquete diante da presença do Senhor aqui na terra, acostuma, porque o fim desta era
ela é um banquete. Ela é um banquete. Apocalipse 19, verso 6, vamos lá? É um banquete. Nesse banquete vai ser top, porque esse banquete aqui a gente já vai estar com os nossos corpos glorificados. Já não morre mais, já não tem mais dor. Essa limitação nossa, humana, já foi. Nós estamos expostos à glória de Deus e do Filho. Então, o texto de Apocalipse 19, 6 diz assim: em seguida eu ouvi outra vez uma voz, ao som do clamor de uma grande multidão, como o som de fortes ondas do mar, como o som de violentos trovões. Aqui é João dizendo isso, tá? João, aquele que estava acostumado com mesa, tá? Aliás, ele era tão bom com mesa que ele não ficava se sentindo como um cão morto, não. Na mesa da presença, naquela sala daqueles banquetes, na ceia, ele gostava de recostar no ombro do Rei da Glória, do amado. Então ele sabe do que ele está falando. Ele estava acostumado com as mesas do Senhor. O texto diz: aleluia, porque o Senhor, o nosso Deus, o Todo-Poderoso, Ele reina. Então alegremo-nos e exultemo-nos, e a Ele nós vamos dar a glória. Sabe por quê? Porque chegou a hora do casamento do Cordeiro. Talvez a tua versão esteja como as bodas do Cordeiro, e a sua noiva, ela já se preparou. Se a gente tivesse ideia de quanto esse dia está próximo, meus amigos, as preocupações seriam menores. Ela recebeu um vestido do linho mais fino, puro e branco, porque esse linho representa os atos justos de todo o povo santo. Você já deve ter ido em casamento aqui na terra, né? Certamente. O texto ainda diz, tá? E o anjo me disse: escreva isso, felizes os que são convidados para as bodas de casamento do Cordeiro. E acrescentou: essas palavras não é coisa de gente doida. Essas palavras são verdadeiras, são fidedignas, elas são dignas de toda aceitação. Aquele que prometeu e é benigno é aquele que também é bondoso e vai agir no momento apropriado para que todas essas coisas aconteçam. Você já deve ter ido em festa de casamento, e uma coisa é você ser um convidado, vou chamar aqui de comum, tá? Outra coisa é você ser um padrinho. Mas se você já casou, a outra coisa é você ser a noiva. Pelo menos nos nossos casamentos ocidentais, vocês sabem que cada um tem um lugar à mesa. Às vezes os padrinhos são com um lugar de honra mais próximo, mas o noivo e a noiva, evidentemente, eles são o centro da atenção, o lugar de honra maior, a mesa, o banquete, aquela mesa que é cuidada por servos. E há anjos, essa casa está cheia de anjos, servos com as suas prateleiras, trazendo a boa, agradável e perfeita vontade de Deus à vida de corações que estão clamando. Eu vejo lágrimas em travesseiros. São clamores quietos, são clamores que parte do íntimo da alma. Mas os servos, os espíritos ministradores que foram enviados à terra em favor daqueles que vão herdar a salvação em Cristo Jesus, eles estão aqui servindo. Então, assente-se à mesa, a esse lugar que o noivo nos chama, que o Rei da Glória nos chama, e coma, gente. Coma, pegue dos presentes excelentes. Há dons espirituais na mesa, há paz na mesa, há segurança, há conforto. Há um conforto tão grande que é um não temas, é aquela segurança na mesa. Há coisas na mesa. Há pessoas aqui com palavras de carros liberados sobre vocês, e vocês não se posicionam. Os servos do Senhor, a bandeja está posta, pegue, não tenha medo, faça, diz o Senhor. Eu sou o Senhor. Deus é quem honra, gente. Se eu sempre for confiar na força do meu próprio braço, vai dar ruim. Mas é um direcionamento da parte do Senhor. Você tem o Espírito de Deus, você sabe sobre o que eu estou te falando. Obedeça a voz de comando do Senhor. Coma os frutos excelentes que o Senhor preparou para esta era. Fique em pé, vamos orar. Obrigado, Senhor Deus, porque o Senhor nos conduz nesse momento, Pai, à sala do banquete, Jesus. Esse lugar, Deus, tão belo, Jesus, preparado com tanto carinho, Senhor Deus, com tanto amor, Pai. Deus, quantas pessoas gostariam de estar na presença do Rei Davi, Senhor, para apresentar suas petições,
para talvez colocar as suas situações, Senhor. E Mefibosete era um privilegiado, Pai. O próprio rei praticamente o convoca, Senhor Deus, para estar naquele lugar. Deus, e muitas vezes nós estamos batendo cabeça, Deus, sem saber quem nós somos no Senhor, Pai, sem conhecer a nossa identidade e o lugar para o qual fomos chamados. Muitos com os pensamentos distantes, dizendo assim, quem me dera se Deus já ouviu, Ele já percebeu, antes que a palavra me chegue à boca, Deus já me conhece por completo. Mas você precisa aprender a sentar à mesa. Quando vamos aos nossos banquetes aqui na terra, nós não temos pressa. Nós nos assentamos e nós comemos os frios. A gente toma um refrigerante. Depois nós vamos para o prato principal. E depois a gente aguarda pacientemente as horas dos doces. Aprenda, igreja, diante do Rei da Glória, o Eterno, o Altíssimo, o Criador de todas as coisas. Aprenda a saborear a presença. Aprenda a chegar na mesa e se é paz, então receba a paz que vem de Jesus Cristo. Se é ansiedade, lança sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. Se é restauração a nível familiar, então peça ao Rei da Glória, converse com Ele, abra diálogo. Pai, em nome de Jesus, Senhor Deus, há uma mesa maravilhosa aqui, Senhor Deus, e os anjos estão aqui servindo, Senhor Deus, servindo, Senhor Deus. Veloz, o Senhor, Pai, preparou tudo, Deus, com tanto carinho, Jesus. Mas nós estamos apressados. Não, eu tenho meu trabalho. Não, eu tenho que casar. Não, eu tenho que fazer isso. Não, eu tenho que fazer aquilo. Senhor. Pode ser que chegue o tempo, Deus, que o Senhor diga aos anjos, sai pelas ruas. Chame os mendigos, chame os desprezados, chame eles. Porque eles vão ter tempo para o banquete. Chame os desocupados, porque eles terão tempo para o banquete. Deus, nós não queremos recusar os seus convites, Senhor Deus. Ele chegou até nós e nós queremos abraçá-lo, Senhor Deus. Senhor, nós entendemos os nossos deveres, Senhor Deus, como filhos. A perseverança do justo, Senhor Deus. A oração dos santos, Pai. A santidade sem a qual ninguém verá o Senhor. O carregar diário da cruz, Jesus. O negar-se a nós mesmos, Senhor. Nós entendemos isso, Jesus. Mas nessa noite aqui nos leva à sala do banquete, Senhor Deus. E nos leva a entender, Deus, que há coisas maravilhosas. O Senhor já fez isso, a didática é a mesma, Deus, com Adão e Eva. Vocês não podem comer de nenhum fruto, essa é a conversa da serpente. Não! Podemos comer de tudo, exceto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Nós temos aqui uma obediência, mas nós podemos comer de tudo. Está disponível para nós. Ajuda a sua igreja, Deus, se achegar à mesa, Senhor Deus, a essa sala do banquete e receber, Deus, os presentes excelentes do Senhor. Pai, eu quero liberar aqui, Senhor Deus, não pela autoridade que há em mim, Senhor Deus, mas pela autoridade que há no seu nome, o Senhor que nos convida como Rei da Glória, Jesus. Nós liberamos aqui, Senhor Deus, toda sorte, Deus, de necessidades, Pai, que os seus filhos estão padecendo, porque estão necessitando, Deus, de coisas para sobreviver nessa terra, Jesus. Irmãos, vai parecer estranho, na verdade, não é que pode, vai parecer estranho. Quem me conhece sabe que eu tenho até dificuldade em orar essas coisas aqui, final de ano está chegando. Eu estou liberando, nós estamos liberando, Deus está liberando aqui. Eu não sou digno, Deus está liberando aqui viagens. Faz tempo que você não vê o mar, amigo. Você vai ver o mar, meu amigo. Eu tenho dificuldade, porque pode parecer, gente, que a nossa pregação está fundamentada nessas coisas. Deus só está demonstrando bondade. O Senhor diz, você vai visitar a sua família que está em outra cidade, você vai ver eles, você vai dar um abraço neles, está com saudade deles.
Deus, eu vejo aqui restituições, Senhor Deus, de coisas que foram, coisas que estão na alma, Deus, não são coisas propriamente de pegar, Deus. Coisas que estão na alma, Deus, que foram quebradas, Senhor Deus, por palavras, por ações, Deus. Ah, Jesus, o oleiro está à mesa, Senhor, e onde o oleiro está, Pai, o vaso, ele é refeito e quebrado, quebrado e refeito, mas ele faz, Senhor Deus, segundo a sua própria vontade, Jesus. Faz isso, Senhor Deus, nesses dias, Pai, libera sobre a vida desses amados irmãos, Deus, por causa da obra de Cristo na cruz do Calvário, e só por causa disso, Senhor, por causa do precioso sangue de Jesus, essas coisas excelentes, Deus. A cura na mesa, Senhor. Eu vejo cura na mesa, Senhor. Deus, a medicina ainda não chegou a tal ponto, Deus, de curar determinadas situações, ou de apresentar curas para isso, Deus, soluções para isso, Senhor. Mas ao som da sua voz, Senhor, o câncer, as células que estão morrendo, elas ganham vida, vida, vida. Viva! Cheque abaçai. Aos órgãos, Deus, que não produzem determinados hormônios, Deus. Nós dizemos a diabetes, Senhor Deus, a essas doenças que insistem em ficar ali, Deus. Eu sei que há tipos, Senhor Deus, mas eu quero aqui colocar como diabetes, Senhor Deus, as coisas que muitas vezes não entram em normalidade, Deus, no corpo humano. O Rei está à mesa e o Rei diz: que seja normal, Deus, que haja cura, que haja, Senhor Deus, um revigorar, Jesus, de todos os órgãos internos, Deus, batendo no compasso dos céus, Jesus, corações batendo, Deus, no compasso dos céus, fígado, Senhor Deus, pulmões, rins, Senhor Deus, tecidos sendo restaurados agora, tecidos de órgãos internos, Deus. Porque o Rei está à mesa e haverá impossível para Deus em todas as suas promessas. Mulheres que não conseguem gerar, nós damos uma ordem ao ventre: vida! A voz daquele que falou e tudo se formou. Vida, vida, vida. Vida, Senhor. Aqueles, Senhor Deus, que estão padecendo por causa da escassez, Jesus. Nós queremos liberar um novo ciclo. Nós não estamos dizendo que agora é só vitória, Deus, mas um novo ciclo, Deus. Nós vamos aprender a viver contentes em toda e qualquer situação. Saberemos estar felizes na escassez, mas felizes na bonança, Senhor Deus. Eles vão frequentar, Deus, vão ir a restaurantes, eles vão poder comer dos bons tesouros dessa terra, Jesus, porque isso é manifestação de bondade, Deus. Eles vão poder curtir momentos de lazer com a família, Deus, porque isso são manifestações de bondade, Deus, da sua graça, do seu caráter, Senhor, de um Pai que ama, Deus, e que quer estar presente em todas as situações. Deus, nós liberamos aqui, Jesus, os dons, os presentes do Teu reino, Pai. A palavra de conhecimento, Deus, a palavra de sabedoria, os dons de curar, a fé, a operação de milagres, o discernimento de espírito, Senhor Deus. As línguas, as interpretações de línguas. Poderoso Espírito Santo, vem sobre nós. Nos ajude a chegar à mesa. Alguns estão temerosos, Deus. Ei, não tenha medo. O Rei da Glória é lindo, Ele é glorioso, Ele é majestoso. Ele é como um leão, mas Ele também é cordeiro. É manso e humilde. Achegue-se a Ele. Vamos, se achegue a Ele. Diga palavras a Ele.
Há muitas pessoas, não são poucas, tá? Você está na sua cabeça se perguntando: Deus, o que vai ser do meu futuro? O que vai ser do meu futuro? Gente, o Senhor que nos criou no ventre materno, o Senhor diz, a tua vida está nas minhas mãos. Há algumas pessoas aqui que você não faz nem ideia para onde Deus vai te levar ainda. Há outras pessoas aqui que você não faz nem ideia do tamanho da porta que Deus vai abrir ainda. Entenda, você não sabe o que tem depois da curva. Mas o soberano, aquele que habita na eternidade, que está fora da linha do Cronos, todas as coisas estão descortinadas diante dos seus olhos. Então não se preocupe com o seu futuro. Não se preocupe com o seu futuro, porque o seu futuro está nas mãos do Senhor. Apocalipse 4:11 diz assim: Tu és digno, ó Senhor nosso Deus, de receber a glória, a honra e poder. Sabe por quê? Porque o Senhor criou todas as coisas e elas existem porque as criaste segundo a tua vontade. Deus criou todas as coisas segundo a sua vontade. Deus nos criou como obra-prima da criação, segundo a sua vontade, para dar louvor e glórias a Ele. Então tenta, eu sei que é um exercício difícil, tenta mudar o foco. Eu fui criado para louvor e glória do Senhor. Então eu vou dar glória. Quanto ao teu futuro e o meu futuro, está nas mãos de Deus. As coisas reveladas pertencem a nós, os nossos filhos. Mas as coisas escondidas, elas pertencem ao Senhor. O que nos é revelado é: vocês são obra-prima da criação. Deem glória ao Senhor. Toda a criação dá glória ao Senhor. Então preocupe-se em glorificar o nome do Senhor, porque nós somos criados para a glória dEle. E isso nos foi revelado. Quanto ao nosso futuro, ele está seguro nas mãos de Deus. Pai, eu selo essa palavra, Deus, guarda-nos. Nos ajude, Senhor Deus, diante do nosso dia a dia, se achegar a essas mesas de banquete, Senhor Deus. Olharmos nos olhos daquele, Deus, que são como chamas de fogo, Senhor Deus. E aprendermos, Deus, a receber as dádivas maravilhosas do Senhor, as coisas excelentes que o Senhor preparou para nós nesse banquete, Senhor. Deus, que nós possamos ouvir, Deus, muitos testemunhos aqui nesse lugar, de uma igreja que aprendeu, Senhor Deus, a se assentar na mesa e receber as coisas excelentes do Senhor, Pai. Se contigo sofremos, Senhor Deus, é certo que também reinaremos, Senhor Deus. E nós queremos, Jesus, ir aprendendo isso ainda nesta vida, ainda nesta era, Pai. É em nome de Jesus nós oramos, Deus. Libera tudo aquilo que está, Deus, retido, Deus, que diante da tua cruz seja liberado nesse lugar, Pai. Coisas que eu não mencionei aqui, coisas que não foram trazidas à luz e que estão no teu coração, que chegue direto, Deus, ao coração dos filhos, Pai. Em nome de Jesus.